Que alegria, meu irmão e minha irmã, poder falar com você, rezar com você, podermos fazer esse caminho nos trilhos da misericórdia. Hoje é o nosso tema: como fazer dos obstáculos uma oportunidade. Quero começar com uma história para nos ajudar a refletir. Em tempos bem antigos, um rei colocou uma enorme pedra no meio de uma estrada. Então, ele se escondeu e ficou observando para ver se alguém tiraria a enorme rocha do caminho. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino passaram por ali e simplesmente deram a volta pela pedra. Alguns até esbravejaram contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas, mas nenhum deles tentou sequer mover a pedra dali. De repente, passa um camponês com uma boa carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, ele pôs de lado a sua carga e tentou remover a rocha dali. Após muita força e suor, ele finalmente conseguiu mover a pedra para o lado da estrada. Ele então voltou a pegar a sua carga de vegetais, mas notou que havia uma bolsa no lugar onde estava a pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei que dizia que o ouro era para a pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. O camponês aprendeu o que muitos de nós nunca entendemos. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. Muitas vezes, desviamos-nos do nosso caminho para não encarar a realidade pela sua dificuldade. E com isso, não só passamos o problema para os outros, por não termos assumido a nossa parte de responsabilidade, como também podemos estar nos privando de muitas coisas. No mínimo, a satisfação de ter realizado um grande feito. Nós podemos ver nessa história, e tem algo que é muito importante, porque, sem dúvida, a virtude de uma pessoa madura e feliz é uma pessoa que é capaz, que tem a capacidade de enfrentar, suportar e superar os obstáculos. Então, uma pessoa que tem essa graça, essa virtude, essa capacidade de enfrentar. O que é enfrentar? Na nossa vida, nós vamos passar por tantas situações. Todos nós. Sofrimento, provação, tentação, frustração, decepção, desilusão, a perda de um ente querido, situações. E quando nós temos essa capacidade de enfrentar, eu não fujo dessa realidade, eu vou enfrentar com amor, com paciência, com humildade. Aí vem a outra parte que é suportar. Eu preciso aguentar algumas situações. Eu não posso deixar que aquela situação me impeça de viver, que tire a minha alegria, a minha fé. Eu preciso pedir a Deus essa capacidade. E aí eu peço também, eu tenho a condição de superar, de vencer. Então todos nós que tivermos essa virtude, essa graça de enfrentar, de suportar, de aguentar e de vencer, ou seja, superar os obstáculos. E o que é um obstáculo? No dicionário está escrito que obstáculo é tudo aquilo que impede o progresso de algo ou de alguém. Nós vimos nessa história que ali a história conta que o rei colocou uma pedra. O obstáculo ali era aquela pedra. E muitos, ao invés de tirar aquela pedra, de ver aquela situação, começaram a reclamar. Talvez essa seja a nossa primeira atitude. Quando vem qualquer situação, nós começamos a reclamar. Nós nem procuramos ver se conseguimos ali
superar, vencer, se conseguimos ali fazer algo nesse sentido, mas nós começamos a reclamar. A palavra de Deus vem nos dizer lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós, a nossa vida vai ser cheia de obstáculos. Não só pelos desafios que existem, mas também por causa dos fracassos, dos desastres, das fatalidades e doenças que percorrem nossa vida. Grandes homens e mulheres da história tornaram-se notáveis após superar desastres na vida. Tantas vezes, e é exatamente em razão desses obstáculos, que surgiram os grandes homens da história. Uma dificuldade, quando vivida sob as virtudes humanas, tem a força de fazer emergir o que existe de mais nobre em uma pessoa. O inverso também é verdadeiro. Se as dificuldades nos lançarem nos vícios e nos rancores, descobriremos as piores feras que existem em nós. Na ótica cristã, essa verdade tem um significado ainda maior. Deus vence o mal não o destruindo simplesmente, ou aniquilando sua existência. A grandeza do Senhor é transformar o mal em um bem maior. O ápice da sua vitória é a cruz. Nela o mal é derrotado. Mas como Deus faz isso? Esse como é que confunde os homens. Aí São Paulo vai nos dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para nós é poder de Deus, força de Deus, salvação de Deus. Na cruz, todo ódio é respondido com amor infinito. A morte, que era o fim da vida, passa a ser o começo da eternidade. A cruz, que era sinal de horrores, agora é símbolo da salvação. O pecado que condenava agora conhece a misericórdia, de tal forma que Santo Agostinho pôde dizer: bendito o pecado que mereceu tamanha misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, se nós aprendermos a viver essa dinâmica da salvação em nossas dificuldades, nós vamos conseguir viver uma vida feliz, nós vamos conseguir ser uma pessoa madura. Nós temos que pedir essa graça para Deus. A minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã, é: você quer pedir essa graça para Deus? Mas nós temos que ter uma referência. A nossa referência é Jesus. É o crucificado que passou pela cruz. É nele que nós olhamos. Jesus na cruz venceu a morte. Ele derrotou o nosso pecado. Na cruz, Jesus nos deu a salvação, mas hoje Ele nos ajuda a carregar a cruz. Mas também nas dimensões físicas, nós temos que superar. Por exemplo, um atleta, ele a cada dia precisa superar ali, às vezes até a sua falta de disposição para treinar, as dores, para poder conquistar ali a coroa, ou seja, a medalha de ouro, de prata, de bronze. Nós também, na dimensão espiritual, nós temos que pedir essa graça. É tanto que um cristão precisa ser uma pessoa fervorosa, ou seja, o fervor. Nós podemos ver também, por exemplo, os metais, ali para extrair ali o melhor daquele metal. O ouro, por exemplo, ele precisa ser aquecido para retirar as impurezas e ficar ali só o ouro já purificado. Nós também precisamos disso. As provas em Deus nos ajudam a superar os nossos limites, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Em todos os treinamentos, por exemplo, o treinamento militar, a pessoa precisa superar ali as situações para poder ajudar a socorrer.
corpo de bombeiros, por exemplo. Aquele militar precisa ser treinado, superar, passar pelas provas, para ele poder atender bem a sociedade. Nós também, nós só vamos ter essa graça em Deus, de viver essa vida feliz e madura, se vencermos obstáculos. Se passarmos por essas situações, mas aí nós vimos que na nossa vida, querendo ou não, nós teremos e passaremos por essas situações. Nós vimos também que tudo isso que nos vem, seja o sofrimento, as provações, as tentações, as frustrações, as decepções, as desilusões, Deus não permite que isso venha além das nossas forças. Então, se nós passamos por uma situação, porque nós aguentamos. E além de não vir além das nossas forças, o Senhor nos dá os meios de suportar e de sair dela. Então, primeiro ponto, todos nós passaremos por sofrimento. E teremos também os momentos felizes, e a vida será mais feliz, mais madura, quando tivermos a capacidade de enfrentar, de suportar e de superar os obstáculos. Também vimos que não vem sofrimento, tentação, provação, frustração, decepção, desilusão, além das nossas forças. E que Deus nos dá os meios de suportar e de sair de delas. O que falta é eu e você clamarmos o Senhor. Eu não sei qual que é o sofrimento que você tem passado, até mesmo qual o sofrimento, o vício que tem te paralisado. Quantas pessoas são paralisadas por uma mágoa, um ressentimento, a perda de alguém, e ali a pessoa fica presa naquele passado. Uma psiquiatra famosa, autora de vários livros, ela vai dizer que a depressão é excesso de passado, ou seja, excesso no sentido que a pessoa está presa àquele trauma, àquela mágoa, àquele ressentimento, aquela perda, aquela frustração, aquela decepção, aquela desilusão. E ali ela não consegue superar aquele obstáculo. E ali causa essa enfermidade. Então nós temos que pedir a Deus essa graça de viver o hoje, aquilo que é a vontade de Deus. Porque também o excesso de futuro gera ansiedade, o excesso de presente gera estresse. Nós temos que pedir a Deus essa graça de viver o hoje e de superar a cada dia os obstáculos que nós encontramos. As feridas, os traumas. Hoje eu quero rezar com você e por você, que está passando por essas situações. Nós vimos naquela história que eu contei, que todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. E que se nós encararmos a realidade, a dificuldade, não passar o problema para os outros, mas assumindo a responsabilidade, nós também vamos ter essa graça. A graça de ter a satisfação de ter realizado um grande feito. E naquela história, aquele camponês foi recompensado. A hora que ele tirou aquela pedra, ele conseguiu ali as moedas de ouro, ele conseguiu ali aquele dinheiro. Ou seja, quando nós superamos essa dimensão, esse obstáculo, esse vício, nós vemos a graça de Deus na nossa vida. Eu não sei o que paralisou você, que tem paralisado. Eu quero pedir de hoje ao Senhor a graça para você ser curado dessa situação. Quero rezar uma oração, um pequeno exorcismo, Santo Antônio, e esse exorcismo está escrito em pedra lá em Roma, lá no Vaticano, que é assim: eis a cruz do Senhor, fugi potências malignas, venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Amém. Quero clamar para você, para a sua vida, para a sua família, o sangue de Jesus Cristo. Que tudo aquilo que você está preso ao passado, a traumas, a feridas, a frustração, a decepção, a desilusão, aquilo que você está enfrentando, que o sangue de Jesus possa lavar. A minha defesa é o sangue de Jesus.
A minha proteção é o sangue de Jesus. A minha cura é o sangue de Jesus. A minha fortaleza é o sangue de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desejo a você uma ótima semana, que Deus possa abençoar com muita saúde, paz, e que você possa vencer em Jesus Cristo todos os obstáculos. E que todos os obstáculos que você enfrentar seja uma grande oportunidade na sua vida, para você crescer em graça e santidade. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Shalom.